Depois da gigante vitória sobre a equipe do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, os jogadores do Internacional se reapresentaram para uma curta preparação visando o próximo confronto contra o Atlético Paranaense também pela competição nacional. Vários desfalques estão na mesa do técnico Eduardo Cudê, que irá fazer também outras mudanças na equipe em função do gramado sintético do estádio em Curitiba. Enquanto isso, movimentações no mercado acontecem. O volante Gabriel está de fato de saída do Internacional e existem dois clubes do futebol brasileiro interessados no seu futebol. A gente fala também sobre os bastidores colorados da vitória sobre a equipe do Palmeiras e uma cena que chamou a atenção: a atitude de Wanderson com aquele que pode tirar o seu lugar no time titular minutos antes da partida começar. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 18 de abril de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento desta tarde no CT Parque Gigante. Os jogadores que venceram o Palmeiras pelo placar de 1-0 voltaram de São Paulo para Porto Alegre e realizaram uma atividade leve no CT Parque Gigante que eu acompanhei o início dela. Os atletas titulares ficaram na academia, tá? Fazendo um trabalho regenerativo, enquanto os reservas fizeram um trabalho um pouco mais intenso no gramado do CT Parque Gigante. Destaque para as ausências. Os 4 jogadores que são desfalques do Internacional e foram desfalques, por exemplo, na partida contra o Palmeiras, ainda não estão à disposição. Eu falo do Alan Patrick, do Ener Valencia, do Arangues e do Fernando. Eles não participaram da atividade no CT Parque Gigante, seguem sem um prazo de recuperação e dificilmente estarão à disposição na partida contra o Atlético Paranaense. A tendência é que os 4 estejam fora. Fernando com lesão no ombro, Alan Patrick com lesão muscular, Ener Valencia com uma lesão no peito do pé e o Arangues que tem uma lesão no tornozelo. Os 4 devem seguir de fora da partida do próximo fim de semana contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Bom, portanto, para este jogo, o Cudê já tem desfalques e deverá ainda fazer outras mudanças por preservação, não preservação física, mas preservação em função do gramado sintético. E eu falo aqui 3 jogadores que podem ser preservados, tá? O Alário, com certeza, não vai para o jogo. Pela situação do joelho do Alário, que é um joelho ainda problemático, que tem os seus momentos de complicação, incha de vez em quando, o Alário não vai para o gramado sintético da Arena da Baixada. O Mercado é um jogador que poderá ser preservado. Aliás, o Cudê normalmente tira o Mercado dos jogos de gramado sintético por ser um jogador que tem uma idade elevada, uma complexão física diferente da dos demais. O Mercado deve ficar de fora. E o Thiago Maia é outro jogador. O Thiago Maia teve uma lesão no joelho já grave na sua carreira. Ele está adaptando ainda a sua melhor forma física. E não é prudente colocar o Thiago Maia nessas condições no gramado sintético. Dessa forma, 3 jogadores podem ganhar vaga no time titular, tá? O Robert Renan e o Rômulo, 2 na verdade, porque o Alário saindo, se mantém apenas Borré e Wesley no ataque. E aí eu já faço a minha projeção de time titular do Inter, tá? Rocher, Bustos, Vitão, Robert Renan e René. Rômulo, Bruno Henrique, Maurício e Wesley. Aliás, Maurício e Wesley, com Wanderson e Borré na frente. Aí tu joga Wanderson de um lado, Wesley de outro, Borré e Maurício na frente. A tendência de escalação do Internacional para encarar o Atlético Paranaense, tá? Avançando na pauta, eu gravei um vídeo na tarde dessa quinta-feira sobre o Robert Renan, que, repito, deve ser titular na partida desse domingo contra o Atlético Paranaense. E eu falo sobre a retomada do Robert Renan, que volta a jogar, volta a ser uma opção importante para o técnico Eduardo Cudê. E o Eduardo Cudê fez um relato depois do jogo contra o Palmeiras sobre o Robert Renan. E um relato emocionado do técnico colorado, tá? Que contou bastidores dos momentos que o Robert Renan passou, de como que foram as conversas da comissão técnica com este jogador. Tá tudo isso nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir, saber um pouco mais de como foram os dias do Robert Renan e como que foi o processo dele de jogador escanteado pela torcida e que todo mundo queria que fosse embora do Beira-Rio para um atleta que agora começa a recuperar o seu espaço no ambiente do estádio Beira-Rio, tá? Bom, falando sobre tudo isso que envolve o jogo deste domingo contra o Atlético Paranaense, o Inter divulgou nesta quinta o vídeo dos bastidores da vitória sobre a equipe do Palmeiras no último meio de semana, tá? Na quarta-feira. E uma cena
desse vídeo de bastidores me chamou a atenção. Envolve o atacante Wanderson, que, diga-se de passagem, e vou aqui abrir um parênteses, tudo que eu ouço de bastidor em relação ao Wanderson é maravilhoso, tá? Eu já ouvi de jogadores, e tudo isso fora do ar, tá? De dirigentes, de técnicos, que, cara, o Wanderson é um atleta exemplar, é um cara dedicado, é um cara que não pisa 1 centímetro fora da linha, que é um bom colega, um bom companheiro com todo mundo, que é um cara maravilhoso de grupo. Todo mundo fala isso do Wanderson. E eu já tenho esta ideia porque eu já ouvi de todo mundo isso do Wanderson e já tive a oportunidade de conversar algumas vezes com o Wanderson, que é um cara super gente boa, super do bem. E ele mostrou ele teve uma atitude no vestiário da Arena Barueri que me chamou a atenção com o Wesley. O Wesley é o cara que já pode estar tirando a vaga no time do Wanderson. Está jogando bem, está jogando melhor do que o Wanderson. Hoje, Wanderson e Wesley são titulares, mas quando o Ener Valencia voltar, é grande a possibilidade do Wanderson ficar no banco de reservas para o Wesley jogar. E aí, o Wanderson, no momento que todos se cumprimentam antes de entrar para o campo, tem essa atitude aí. Confere. Pô, o Wanderson olhou pro Wesley e disse, tu vai arrebentar hoje. Pô, um espírito de grupo legal do Wanderson, né? E é claro que muitos jogadores fazem isso, não vai pro ar, beleza. Mas, pô, se o Wanderson dá um abraço e passa reto, ninguém ia falar nada. O Wanderson fez questão de ir lá incentivar o Wesley, que é um cara que tá num momento até melhor do que ele, do ponto de vista técnico, e pode ir ali na frente, e o Wanderson sabe disso, tirar a vaga do Wanderson de titular. Mas o Wanderson mostrou uma atitude de grupo, uma atitude legal de levantar o cara que tá disputando posição com ele pra cima. Achei muito interessante esse detalhezinho do bastidor mostrado pelo Internacional no vestiário da Arena Barueri. Avançando, eu quero falar sobre mercado de transferências. O DP não foi para o Bahia, o Fabrício veio para o Grêmio, as negociações do Inter nessa janela de abril. E existe uma negociação que o Inter ainda quer fazer, que envolve o Gabriel. E essa negociação está perto de acontecer. Gabriel está treinando separadamente dos demais, no CT Parque Gigante, turno inverso, para sair do Inter. E agora vem propostas para o Gabriel sair. E a proposta que chegou foi do Atlético Paranaense, tá? É uma proposta de contrato indefinitivo para o Gabriel, do qual o Inter rescindiria o vínculo com o jogador, pagaria alguns valores residuais ao Gabriel e ele se transferiria em definitivo para o Atlético Paranaense. Mas não está definido que é o Atlético Paranaense. Essa informação ela foi trazida pelo Vene Casagrande, eu confirmei com algumas pessoas do staff do Gabriel. Mas nas últimas horas, o Corinthians entrou na briga e está em contato também com o staff do jogador para levar o Gabriel. E nesse momento se estabelece uma briga entre Corinthians e Atlético Paranaense para levar o volante Gabriel Rufuf. O ponto do Corinthians é que o Corinthians perdeu na quarta-feira o Maicon, que é um volante que inclusive foi campeão junto com o Gabriel. Os dois formavam uma dupla de volantes no Corinthians, que foi campeão brasileiro, 2017 foi campeão brasileiro. E o Maicon teve uma ruptura de ligamento, teve uma lesão grave no joelho, que deve tirar ele por muito tempo dos gramados. Como o Corinthians perdeu o Maicon, precisa repor mais um volante, e rápido. E o Gabriel é um cara que conhece o Corinthians, é identificado com o Corinthians, tem uma boa adesão à torcida e tá no mercado. Então o Corinthians quer fazer esse movimento para trazer o Gabriel, para trazer mais um volante pro elenco, e aí cabe ao Gabriel escolher. O Inter apenas aguarda a escolha do Gabriel, mas o Corinthians sempre entra muito forte nessa jogada. O Gabriel vai escolher e o Inter rescinde com o jogador e aí define o futuro dele, tá? Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Eu vou passar algumas odds dessa sexta-feira e deste final de semana também, de campeonatos ao redor do mundo, tá? Por exemplo, a gente vai ter pela Série A do campeonato italiano, Genoa e Lazio. Odd do Genoa 2.9, empate 3.14, Lazio 2.57. Tem também Cagliari e Juventus. Odd do Cagliari 5, empate 3.6, a Juventus está pagando 1.75. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!